Oi, amores, tudo bom? Gente, eu vou gravar agora um vídeo rapidamente. Rapidamente não, né? Um vídeo normal. Sobre a lista de exercícios de fatoração que a Pro deu pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício, fatore. Eu vou colocar aqui no cantinho, tá? O que é pra fatorar, porque ali não tem espaço. Então, fatore. Peraí aqui. Agora eu vou. Fatore esse 1/3 de x. Se eu achar onde que está o meu mouse, tá ótimo. Perdi meu mouse. Achei. Fatore 1/3 de x mais 1/9 de x quadrado. Vocês concordam comigo que o 1 aqui em cima é a mesma coisa que 1 vezes 1? E o 9 seria 3 vezes 3? Então, a fração 1/9 é a mesma coisa que a fração 1/3 vezes a fração 1/3, não é? Em cima, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui seria 1/9 de x quadrado. É fator comum em evidência. Quem que está em todo mundo? O 1/3 e o x, com o menor expoente, que é o x normal, certo? Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Se aqui saiu a fração 1/3 e saiu o x, quando sai todo mundo, quem fica é o 1. Mas aqui saiu 1/3, então o outro 1/3 ficou. Tinha x quadrado, eram 2 xzinhos aqui, um saiu, o outro ficou. Então, essa opção aqui seria a minha opção B de bola. Certo? Minha 2. Na 2 eu tenho um trinômio que provavelmente é um quadrado perfeito. Mas eu primeiro preciso verificar se ele é de fato, certo? 121. Então, quem está ao quadrado nessa ponta? Pega o x com a metade do expoente, 2. Na outra ponta, que número que ele vezes ele dá 121? É o 11. Na hora de conferir o meio, eu vou ter que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x quadrado, 2x quadrado. Vezes 11, 22x quadrado. Então, é um quadrado perfeito. Então, eu vou pegar o primeiro, que é o x quadrado. O sinal é sempre este daqui. Então, é mais o segundo, que é o 11. E ponho tudo isso ao quadrado. Seria a minha alternativa C. Certo? A3, gente. A3, a Pro vai colocar um parecido com esse no desafio, tá? Então, é um que eu quero simplificar. Como que seria? Esse aqui de cima não dá para simplificar, ó. Vamos supor que tivesse um parênteses aqui. Não tem como simplificar ele. Não tem diferença de quadrados, porque eu não tenho quadrado. Não tem fator comum em evidência. Não dá para simplificar. Então, ele eu não vou mexer. Mas o de baixo, gente, tá vendo aqui, ó? 4x ao quadrado menos 16xy mais 16y ao quadrado. Ele parece ser um trinômio do quadrado perfeito. Parece. Mas, antes de tentar o trinômio do quadrado perfeito, gente, sempre vê se não tem alguém que dá para colocar em evidência. Porque se der, eu preciso fazer isso. Como assim, Pro? Aqui eu tenho 4, não tenho? 16 não é 4 vezes 4? E esse 16 também não é 4 vezes 4? Então, o meu 4 está em todo mundo. Eu vou ter que pôr ele em evidência primeiro, antes de eu fatorar o trinômio do quadrado perfeito. Então, 4 vem para evidência, vezes, abro parênteses. 4 saiu, sobrou o x quadrado. Copio o sinal de menos. 4 vezes 4, um 4 saiu, o outro ficou. E eu copio o xy, eu só estava tirando 4. Copio o sinal de mais. 4 vezes 4, um 4 ficou, saiu e o outro ficou. E o y ao quadrado. Agora sim, quando eu tirei o 4 de todo mundo lá em cima, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito aqui para fatorar. Então, ó, vou escolher outra cor de caneta, um azul. Quem está ao quadrado nessa ponta é o x. Nessa ponta, quem que é o quadrado da 4? É 2. E o y ao quadrado é o y. Confere o meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 2y, 4xy. O meio bateu. Então, como ficaria x com o 2y? O sinal do meio é sempre o sinal que está aqui. Então, é menos. Tudo isso ao quadrado. Ah, Pro, mas e o 4 que estava aqui fora? Ele eu só copio.
Então, 4 vezes aqui. Só que, gente, isso aqui não era a parte de baixo, da minha fração. Então, eu vou copiar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu voltar para o vermelho. Tá vendo essa fraçãozinha aqui todinha? Vou copiar ela. O de cima, como não dava para fatorar, fica o x menos 2y mesmo. Se quiser pôr entre parênteses, pode, não faz diferença. E embaixo ficou 4 vezes. E esse quadrado perfeito, um número ao quadrado, não é ele vezes ele mesmo? Bom, e todas as vezes, eu falei isso em sala de aula e eu vou falar de novo. Todas as vezes que eu tenho multiplicações em cima e embaixo. Embaixo, em cima, não é como se estivesse multiplicando, sei lá, vezes 1. Aqui. Então, quando eu tenho multiplicações, não pode ter continha demais. Ah, mas tem menos no parênteses. Mas o parênteses, ele tá contando como uma coisa. Eu tenho isso, multiplicando isso, certo? Então, eu tenho multiplicações lá embaixo. Tá tudo escrito de forma fatorada. Quando eu tenho multiplicações, eu posso cancelar se eles são iguais. Então, aqui, ó. O meu x menos 2y em cima pode cancelar um dos x menos 2y embaixo. Sobrou quem em cima? 1. E embaixo, o 4 vezes x menos 2y. Por que só um deles, Pro? Ó, o expoente não tinha 2, mas um eu cancelei por causa do de cima. Sobrou o outro. Essa alternativa é aqui, a alternativa D. Certo? Na 4, gente, teve gente que usou propriedade errada aqui, eu vou falar sobre isso, tá? Não tá claro para vocês que é um trinômio do quadrado perfeito? Ó, quem tá o quadrado aqui? O M. Aqui, o N. O meio é 2 vezes M vezes N. Tá certinho, é um quadrado perfeito. E é um quadrado da soma. Então, eu vou colocar M mais N ao quadrado. Mais esse outro aqui, ó. M, N, 2 vezes M vezes N no meio. Também é quadrado perfeito. E esse aqui é quadrado da? Ao menos aqui. É da diferença. Então, é M menos N ao quadrado. Só que todo mundo ali não tá dentro de uma raiz? Nossa senhora, saiu torta. Tudo bem. Bom, agora eu vou ter que usar as informações que o enunciado tá me dando. Teve gente que pegou, aluno que me falou que eu cortei esse 2 com esse 2. Eu não posso cortar, gente. Se tivesse somente um M mais N ao quadrado, ok, eu conseguiria fazer esse corte. Mas como tem uma soma entre eles, eu preciso primeiro somar para depois tirar a raiz. Então, eu não posso resolver a raiz de cada um separadamente, tá? Então, se você por acaso fez esse corte, cancelou, está errado. Bom, aqui, M mais N vale 24. Então, aqui onde tem M mais N, vou trocar por 24. Eu vou copiar a raiz. M mais N é 24 e eles estavam ao quadrado. O M menos N vale 10. Então, vai ser 10, que também estava ao quadrado. Preciso resolver cada um deles. 24 vezes 24. Deixa eu fazer aqui no canto. 10 eu sei, mas 24 eu não sei de cabeça. 16, mais um 9. Nossa, isso aqui é um 6. 4 vezes 2, mais um 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Deu 576. Então, aqui a raiz de 576 mais 10 vezes 10 dá 100. Se eu somar, tenho que somar, não posso resolver separado, vai dar raiz de 676. Duas opções. Ou você fatora, que dá, se eu quiser descobrir essa raiz, ó. 676, vou dividir por 2, que dá 338. Ainda é par, dá por 2, que vai dar 320 a 169. Aí dá por 13 só, que é 13, e por 13, que é 1. Raiz quadrada junto de 2 em 2,
vai sair um 2 daqui, um 13 daqui, é só multiplicar 2 vezes 13, daria 26. Então, essa seria a minha opção. Ou você tem alternativas, você podia tentar 6 vezes 6, dá 676? Não. 16 vezes 16, vai dar? Não. 26 vezes 26, vai dar? Dá, marca. Pronto, ter alternativa tem essa vantagem, ok? Então, esse aqui era assim que se fazia. E aí, agora, os 5, eles são várias fatorações, tá? Ai, mas eu tenho tanta dificuldade de identificar como que eu sei qual é. Bom, eu não marquei a alternativa aqui, tá? Tem que pôr por ordem. Letra A. Você tem os nossos nomes de fatoração. Ah, é aqui. Dá para colocar em evidência? Sempre tenta na ordem. Tenta evidência, tenta agrupamento e vai tentando. Tá? Então, aqui. Dá para colocar em evidência? Dá. Aqui tem x e aqui também. Então, bota o x em evidência, vezes abre parênteses para colocar quem sobrou. X quadrado, eu tinha 2 xzinhos aqui. Um foi para fora, o outro fica aqui. Copia sempre o sinal que está no meio. 5x, o x saiu, o 5 ficou. Acabou. Essa é a minha fatoração. Ai, deixa eu tirar esse risco que não ficou legal. Ok? Aqui, a letra B. Tem alguém para ser colocado em evidência? Não, não tenho um número que diz todo mundo. Eu não tenho uma letra que está em todo mundo. Não dá para fazer agrupamento, porque agrupamento é de 4 termos para cima. Provavelmente, então, é um trinômio. Não é diferença de quadrados. Provavelmente, então, é um trinômio quadrado perfeito. Confere. Quem está ao quadrado aqui é o 2 e o x. Sempre do número eu preciso tirar a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui, quem raiz quadrada de 9? Que número que ele vezes ele mesmo dá 9? 3. E aí você confere o meio. 2 vezes 1 vezes o outro. 2 vezes 2x dá 4x. Vezes 3 dá 12x. Então, é um quadrado perfeito. Então, finaliza, fatora. Vai ficar 2x, esse sinal sempre que eu copio, menos 3 ao quadrado. Então, é esse com esse e este sinal no meio. E põe quadrado, porque é um trinômio do quadrado perfeito. É um trinômio que vai virar um quadrado perfeito. Certo? Letra C. Ó, não é trinômio. Só de olhar já sei que não é, porque tem 4 termos. Tem alguém que está em todo mundo? Não. Não tem. Parece que tem, mas não tem. Não é diferença de quadrados. Então, a única possibilidade que me sobra, que provavelmente já era por ter 4 termos, e não tem ninguém que está em todos eles, é o agrupamento. Então, ó, vou separar. Por que você separou assim, Porque eu sei que os dois aqui ó, tem x com expoente grande, e os dois de cá estão na tabuada do 4. Então, vamos lá. Quem está nesses dois? O x com o menor expoente. 3 ou 2? O 2, que é o menor. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Tinha 3, 2 saíram, 1x ficou aqui dentro. O sinal entre eles a gente copia. O x quadrado saiu, o 2 que sobrou lá ficou. Certo? Mas vamos para esse lado aqui agora. Os dois aqui estão na tabuada do 4, porque 8 não seria 4 vezes 2? Então, se a gente olhar, os dois têm o 4. Vezes, abre parênteses para pôr quem sobrou. Aqui no 4x, o 4 saiu, o x ficou. Copio o sinal de menos. No 4 vezes 2, o 2 ficou. Já sei que eu estou no caminho certo, porque os meus parênteses têm sempre que dar igual. E deu. E agora eu ponho eles em evidência, vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Quem sobrou aqui foi o x quadrado, e quem sobrou aqui foi o mais 4. X quadrado mais 4. Certo? Então, eu vou ter uma multiplicação de 2 parênteses no meu agrupamento. Certo? Olha a D. A D. Como que eu vou saber o que é aí? Eu olho. Tem alguém que está em todo mundo? Tem evidência? Não. O 4 e o 9 nem tem na mesma tabuada, nada. Então, não. Agrupamento não dá, tem que ser 4 para cima. Não é trinômio. Gente, é uma diferença de 2 quadrados. Quem que está ao quadrado nessa ponta é o 2 e o x. Nessa ponta é o 3.
Quando eu pergunto quem tá ao quadrado, gente, eu quero dizer que número que ele vezes ele mesmo vai dar aquele que está ali em cima, certo? Com o número eu posso pensar em raiz quadrada, de novo, já falei. E agora, a diferença de quadrados, é o meu preferido, é aquele que vira o produto da soma, então eu somo os dois, vezes a diferença, eu subtraio os dois. Então é 2x mais 3 vezes 2x menos 3. Acabou. Fatorei. Olha que simples. Vocês viram? Eu vou buscando alternativas para saber qual dos métodos eu vou usar. Eu vou tentando todos. Não vai dar só o que eu preciso, certo? Aqui, por exemplo. A. Nossa, não, pera. Aqui era D, agora é I. É um trinômio, então é quadrado perfeito? Não sei. Olha as pontas. Você tem quem tá ao quadrado aqui? Ok, aqui tem. Mas desse lado não, ó. Expoente é ímpar. Não tem um número que ele é ao quadrado D6. Então não é um trinômio do quadrado perfeito. Não dá para agrupar, porque de agrupamento tem que ser 4 para cima. Não é uma diferença entre dois quadrados, porque eu tenho 3 termos aí. Só sobra evidência. Então, é só você ir tentando. Evidência, agrupamento, diferença de quadrados, trinômio do quadrado perfeito. Você vai. Aqui, gente, quem tá em todo mundo é o A com o menor expoente, que é o 3. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Aqui, eu tinha A elevado a 6. Tinha 6 azinhos. 3 saíram. 3 ficaram aqui. Menos 5A quadrado. O 5 não saiu, então ele fica. A elevado a 5. A quadrado não, perdão. A elevado a 5. 3 saíram. Então, 2 ficaram aqui. Mais todo A ao cubo saiu. Sobrou 6. A ao cubo menos 5A quadrado mais 6 no parênteses, multiplicando o A ao cubo lá fora. Fatorei meu fator comum em evidência. Só isso. Letra F. Ó, a letra F tá na cara que é agrupamento. Tá na cara. Só separar no meio. Os dois de cá tem A, os dois de lá tem B. Então, bota o A em evidência, vezes abrir parênteses. O A saiu. Sobrou o X, o menos. Gente, quando sai todo mundo aqui, ó, tipo, o A saiu todinho. Não é como se tivesse 1 vezes 1. Sempre o 1 fica no lugar de todo mundo, que sai todo completo. Mais o B que multiplica. Abre parênteses. O B saiu. Sobrou o X, o menos. Esse B era vezes 1, o B saiu. 1 ficou. Meu parênteses está igual, eu coloco ele em evidência, quer dizer que eu estou indo bem pelo caminho certo. Vezes abro parênteses para pôr quem sobrou. Aqui sobrou A e aqui o mais B. Certo? Letra G. A G. Tem alguém que está em todo mundo? Bom, 64, 80 e 25 não estão na mesma tabuada. 5, o 25 só está no do 5, os outros não. Então, não tem fator comum em evidência. Não é agrupamento, porque agrupamento tem que ser 4 termos. Não é diferença de quadrados, porque a diferença de quadrados só tem 2 termos. É um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu olho, quem está ao quadrado nessa ponta? Que número que ele vezes ele mesmo dá 64? 8. E o y? Na outra ponta, quem que é o quadrado da 25? 5. Confere. 2 vezes 1 vezes o outro. 2 vezes 8y dá 16y. Vezes 5, 80. É um quadrado perfeito. Então, vai ficar 8y. O sinal do meio é sempre o termo do meio mesmo. 5. E era um trinômio que virou um quadrado perfeito. Todo trinômio do quadrado perfeito termina com um quadrado fora do parênteses, tá? Ele é obrigatório, vai ter que estar lá. E a H não é diferença de quadrados, porque tem um menos ali no meio, não é diferença. Não é agrupamento, não é trinômio, só pode ser uma evidência. Quem que tá em todo mundo? Todo mundo tem o A e todo mundo tem o B, beleza? Não esquece de pegar o menor expoente. Qual é o menor expoente do A? 3 ou 2? 2. Qual é o menor expoente do B? 2 ou 3? 2. Vezes, abre parênteses para pôr quem sobrou. O A ao cubo tinha 3 As, 2 saíram, 1 ficou. Já o B quadrado saiu todinho, não ponho ele. Copio o sinal de mais. O A quadrado saiu todinho, não ponho ele. O B ao cubo saiu 2, 1 ficou aqui.
fatorado, evidência, acabou, terminei. É prática, gente. Nossa, mas eu acho que eu ainda tô com dificuldade. Beleza, apaga tudo. Começa a fazer tudo de novo. Quanto mais você faz, melhor você fica. Assiste o vídeo, compara. Pô, errei aqui. Não, vou refazer então. Volta o vídeo, vê se acertou. É assim que faz, gente. Você tem que tentar. É vocês que tem que correr atrás. A Pro já explicou isso em sala de aula. A Pro tá explicando de novo. Dei lista de exercícios extras. Tô fazendo mais um vídeo extra. Eu já fiz um explicando todos os tipos. E agora eu tô corrigindo os exercícios. Então a Pro tá fazendo a parte dela. Vocês têm que fazer de vocês também, que é estudar. Gente, milagre não acontece. A gente aprende. Muitos... Pro, mas tem gente que não precisa estudar. Tem gente que tem muita facilidade e aprende de olhar. Tem gente que não. Tem que estudar mais. E tá tudo bem. Vocês são pessoas diferentes. Cada um vai ter seu tempo. Mas você tem que dar um jeito de fazer. Chegar lá, tá? E é na base do esforço. Letra I. Na letra I, gente, nós temos aqui... eu vou usar a diferença de quadrados, tá? É o menos e 2 quadrados na ponta. Quem que tá na ponta aqui? Eu não vou fatorar completamente, tá? O pessoal do nono aprende o cubo também, mas eu vou ficar aqui na diferença de quadrados. M elevado a 6. Quem tá ao quadrado? É o M ao cubo, certo? Divide por 2 o expoente. Quem tá ao quadrado aqui? 1. A diferença de quadrados vai virar M ao cubo mais 1 vezes M ao cubo menos 1. Ok? O enunciado não fala para fatorar completamente, então você não precisa continuar. Letra J. Quem tá em todo mundo? Não tenho. Pro B. Não, B não tá no primeiro. O A não tá no segundo. O X não tá no segundo, não, no último, né? Então, eu não tenho fator comum em evidência. Não é agrupamento, porque só tem 3 termos. Não é diferença de quadrados. É quadrado perfeito. Então, eu vou olhar. Quem tá ao quadrado nessa ponta? Quem que é o quadrado da 4? 2. Quem que é o quadrado da A quadrado? A. E o X da X quadrado. Então, é o 2AX aqui. Na outra ponta é o B. Na hora de confirmar se é um quadrado perfeito para eu confirmar o meio, o dobro de 2AX, 4AX, vezes B, 4ABX. Só está organizado em ordem alfabética, mas é um trinômio do quadrado perfeito. Finaliza. Pego o 2AX, junto com o B, é menos aqui no meio, bota o menos aqui, tudo isso ao quadrado. Lembra que eu falei? Trinômio vai virar um quadrado perfeito. Você só precisa ver se é quadrado da soma ou da diferença. Nesse é da diferença. Letra K. 12AB² mais 18A. Não é agrupamento, não é diferença de quadrados, que teve que ter um menos aqui no meio, não é trinômio, só pode ser o evidência. E agora, no evidência, atenção, hein? 12 e 18. Qual é o MDC deles? Qual é o maior divisor comum deles? Qual é a tabuada que tem os dois como resultado? A maior possível. É o 6. O 12 é 6 vezes 2. E o 18 é 6 vezes 3. Então, o 6 é um fator comum. E o A também é fator comum, porque o A está nos dois. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. O 12 não era 6 vezes 2? Se o 6 saiu, o 2 ficou. O A quadrado, eu tinha 2 Azinhos. Um saiu, um ficou. E o B não saiu, então ficou. Mais 18 era 6 vezes 3. Se o 6 saiu, o 3 ficou e o A saiu. Então, acabou. Saiu todo mundo. Fator comum em evidência. Letra L. Parece já que é o quê? Um agrupamento aqui, gente. Se vocês olharem, parece. Não tem alguém que está em todo mundo. São 4 termos. É agrupamento. Separa, então, ó. Você vai ter que olhar. Por que você separou assim? Bom, porque eu vi que os dois de cá tinham X com maior potência e os dois de lá tinham Y. Então, eu vou fazer assim, tá? X. Qual é o menor expoente que eu posso pôr em evidência? Sempre o menor expoente. Então, eu tenho cubo e quadrado. Quadrado é menor. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. X é o cubo. Se eu tinha 3, 2 saíram, 1 ficou. Menos o x quadrado saiu, sobrou y. Beleza, vai para a próxima. Quem que tá nos dois? A letra y. Com qual menor expoente?
o y normal, ó. Aqui é o 1, esse é menor. Então, ele que sai. Vezes, abre parênteses. Quem eu ponho em evidência é quem eu tô tirando de todo mundo que tá ali. Então, ó, o y saiu, sobrou o x. Menos, eu tinha 2 y's aqui, ó. É como se fosse y vezes y. Um saiu, o outro ficou. E para saber que eu tô indo pelo caminho certo no agrupamento, eu tenho que olhar se os meus parênteses estão iguais. Então, quer dizer que eu tô indo bem. Tô quase finalizando. Boto parênteses que tá igual em evidência. Não importa, podia ter 10 parênteses. Eu vou pôr ele em evidência, que ele é igual em todo mundo. Vezes abro parênteses para pôr quem sobrou. Quem sobrou é quem tá fora. Quem tá fora aqui? O x quadrado. E quem tá fora aqui? O mais y. Certo? Opa, perdão. L, M agora. Essa aqui, bastante gente teve dificuldade. E não é difícil, se a gente prestar atenção. Respondam para mim. Quem que tá o quadrado aqui? Não é o x mais 1? É, deixa ele. Quem tá o quadrado aqui? É o 3, porque 3 é o quadrado que dá 9. Então, na hora de fazer o produto da soma pela diferença, eu vou ter que fazer o quê? X mais 1 mais 3 vezes x mais 1 menos 3. Olha, eu vou colocar até de outra cor para vocês olharem aqui, ó. Mais um mais o outro, menos o outro. Ah, mas não tem problema ser o mais uma? Não tem problema. Vou voltar para o vermelho. E agora eu só vou resolver os parênteses, ó. O x eu copio. 1 mais 3 dá 4. Vezes. O x eu copio. Tenho 1, devo 3. Fico devendo 2. E eu acabei, faturei. Não dá para juntar mais, não dá para faturar mais. Para. Letra N. É um trinômio do quadrado perfeito? Porque eu olho 3 e eu já penso em trinômio do quadrado perfeito. Mas não é. Porque eu não tenho quadrado, todo mundo não tá o quadrado nas pontas. Então não rola. Então eu vou achar fator comum em evidência. Quem que tá em todo mundo? O A, o B e o C. Tô vendo. Vezes, abro parênteses. Detalhe, tá? O A, o menor expoente é o A normal. O B é o B normal e o C é o C normal. Então só. Vamos lá. Daqui, tinha 2 As. Um saiu, um ficou. E o B e o C saiu todinho. Beleza. Copio o sinal de mais. Aqui, o A saiu, o C saiu. B quadrado tinha 2. Um saiu, o outro ficou. Opa, perdão, fechei parênteses sem querer. Acho que foi hábito. Copio mais. E aqui, o A saiu, o B saiu. O C tinha 2. Um saiu, o outro ficou. Faturei. E por último, mas não menos importante, a letra O. É diferença. Tem 2 termos. Então já não é trinômio e já não é agrupamento. Eu olho, é diferença de quadrados? Eu tenho quadrados nas duas pontas? Não. Eu não tenho um número que é o quadrado de 15. Eu não tenho um número que é o quadrado de 20. Então não é diferença de quadrados. Só sobra a evidência. Eu vou colocar os nomes para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar. Então aqui, vamos lá. Quem que tá nos 2? O 5. 15 é 5 vezes 3. O 20 é 5 vezes 4. Então, o 5 é um fator comum. E letra? O A tá em todo mundo e o M também. Qual é o menor expoente do A? 3 ou 2? O 2. E o M é ele normal. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Se o 5 saiu, sobrou 3. O A ao cubo eu tinha 3. 2 saíram, 1 ficou. E o M saiu todinho. Copio o sinal de menos aqui. Aqui, 20 era 5 vezes 4. O 5 saiu. O 4 ficou. O A quadrado saiu todinho e o M também saiu todinho. Fecho parênteses e acabou. Ok? Amorecos, é isso. Espero que esteja claro aí para vocês. E espero que vocês aproveitem bastante essa correção. Tá bom? Pessoal do nono, vocês têm mais, tá? Que esse vídeo eu tô aproveitando para os dois. Mas do nono tem mais exercícios. O oitavo para por aqui.